pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Você que é do quinto ano já sabe que a aula de agora será um docinho. Vocês sabem disso, né? Eu só estou repetindo algo que vocês já estão ligadinhos, ligadinhas, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre representação, comparação e ordenação de números racionais. Eita, professora, que nome bonito, a aula vai ser difícil, né? De jeito nenhum. Lembrem que trabalhamos ontem sobre a representação fracionária em retas numéricas, não foi? Pois bem, eu vi que vocês se saíram muito bem, então eu preparei uma aula com um nível um pouco elevado. Ao invés de a gente trabalhar só com fração, hoje a gente vai trabalhar com números decimais também. Representações, ordenações, coisa fácil, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Trouxe alguns elementos aqui na minha mesa para ajudar você a entender melhor, tá? Antes de começar a nossa aula, eu tenho os recadinhos, né? Aqueles recadinhos que vocês já sabem, aqueles recadinhos que vocês já conhecem, mas quem está chegando agora precisa ouvir, né? Caso contrário, como irá acessar as aulas do Educa Recife, né? Primeiramente, você que ainda não baixou, sabe como acessar o aplicativo do Educa Recife? Sabe não? Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha, baixa o aplicativo e você já pode, além de assistir essa aula ao vivo, você também pode mandar sua mensagem para mim. Mensagem, professora? Claro, pode mandar uma mensagem que eu vou receber ao vivo. E quem vai transmitir essas informações é a professora Abigail Viana, que está aqui na interação. E aí, professora? Bom dia, já tem aqui muita gente te dando bom dia, viu? Maísa, Maria, Martim, Luan. E eu subi aqui que estava chegando mais aqui, muita gente dando bom dia. Carlos, Martim mandando mensagem até. Manda em português, tá, Martim? Não manda em outras línguas, não. Manda em português, que aí eu passo para a professora. Todo mundo está animado, professora. É isso mesmo. Tava com saudade, inclusive, viu, Martim? Quero sua participação hoje na nossa aula, beleza? Além do aplicativo, você possivelmente está me assistindo pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. A partir das 9 horas, o quinto ano já está a postos para trazer aulas bem interessantes para todo mundo. Além do aplicativo da TV, você também pode acessar as aulas do Educa Recife pelo YouTube. Tem o canal Educa Recife no YouTube. Lá você também pode assistir às aulas, deixar sua dúvida. Pode voltar à aula? Pode. Se você se atrasou, não conseguiu assistir um pedaço da aula, ou se distraiu, ou precisou sair, não tem problema. Essas aulas ficam disponíveis no canal do YouTube e você pode acessar quantas vezes você quiser. Não tem desculpa para não acompanhar as aulas do Educa. Para me ajudar na acessibilidade, Clisman está aqui fazendo aquele trabalho maravilhoso, né? Interpretação de Libras. Acho muito bonito esse trabalho e não me canso de elogiar essa equipe maravilhosa. Agora sim, nós vamos começar a nossa aula. A gente vai representar, além das frações, a gente vai representar esses números na forma decimal também. A gente já entendeu que quando se fala de números racionais, a gente está falando de um número que foi dividido em partes. Não foi isso que a gente aprendeu? Quando a gente trabalha números decimais, por exemplo, a gente pode representar um número tanto na forma decimal como fracionária. Não foi à toa que eu trouxe essas duas representações. Eu falando de um inteiro, por exemplo, já vou dar um exemplo claro aqui para a gente começar a aula. Eu tenho o meu número inteiro, vamos dizer, né? Essa fita representa o meu inteiro. Tá vendo que ela está inteira aqui? E eu vou precisar dividir. Você que já trabalhou fração sabe. Olha que fração representa essa? Meio, metade. Então, eu vou precisar dividir
esse inteiro em metade. Professora, mas e esse 0,5? Eu vou dividir em 5 pedaços, é? Claro que não. Você aprendeu em números decimais que o meu inteiro, para eu dividi-los e eu ter os decimais, lembra do agrupamento de 10 em 10? Quando eu falo de números decimais, eu também faço essa divisão em 10. Eu pego o meu inteiro e divido em 10 partes. Só que dessa vez, eu vou fazer uma divisão um pouco diferente. Olha o que eu trouxe. Será que alguém já utilizou esses elementos para alguma coisa? Quando falo em dinheiro, vocês entendem rapidinho, né? Eu sei, eu também gosto. Os meus centavos. Quando eu quero representar os decimais, professora, a senhora podia representar na fita esses decimais? Poderia. Eu pegaria uma fita como essa e dividiria em 10 partes, onde cada partezinha dessa valeria 0,1. Um décimo, uma parte de 10. É como se eu tivesse pego R$1 e dividido em 10 moedas de 10 centavos. Lembra do agrupamento? O agrupamento do sistema de numeração decimal acontece de 10 em 10. Se eu tenho o meu inteiro dividido em 10 e vou querer metade, eu quero 0,5, que é a metade de um inteiro. Ó, 10, 20, 30, 40, 50. Olha a outra metade, 50 também. Numa representação decimal, 0,5. Tranquilamente. Ou, se eu quisesse, ó, tenho o meu inteiro que foi dividido, meu real que foi dividido em 2 moedas de 50 centavos. 0,5. Se eu não tiver nenhum número aqui, eu posso cancelar esse 0. E fica 0,5 de fato. Claro que a gente lê 50 centavos, mas numericamente falando, se eu não tenho nenhum número aqui, se aqui só fosse 0, eu posso anular ele. Metade. Meio. Aqui eu tenho a representação fracionária e aqui a representação decimal. Metade. Metade de R$1, 50 centavos. Metade da minha fita, 1/2. Filé, não é não? Fácil, fácil de identificar. Os números decimais, eles podem ser representados na forma fracionária, assim como os números na forma fracionária, elas podem ser representadas por números decimais. Tranquilo até aí? Tudo lindo, tudo maravilhoso. Vamos continuar. Um número é reconhecido como racional quando o mesmo pode ser escrito em forma de fração. Os racionais mais notáveis no nosso cotidiano são os números com vírgula e as frações. Números com vírgula você já sabe e a gente já identificou. Números decimais têm vírgula. Presta atenção. No Brasil, de acordo com o Sistema Internacional de Padronização do Sistema Numérico, a vírgula no Brasil representa números decimais. Nos outros países, essa representação dos decimais ela pode acontecer através de um ponto. Dependendo do país, pode ser ponto ou vírgula. No Brasil, presta atenção nisso. Porque eu sei que vocês têm acesso a conteúdo do mundo todo. Então, se, por exemplo, você vê nos Estados Unidos um número com ponto, você precisa ficar atento, que pode ser o número decimal também. No caso do Brasil, não. No Brasil, teve vírgula, é decimal. Tranquilo até aí? Vamos continuar. Então, quando eu falo de números racionais, decimais e fração. Ponto. É importante lembrar que toda fração pode ser representada na forma decimal e todo número decimal exato
pode ser representado na forma de fração. Isso é importante. Números decimais exatos, como aqui, ó. Porque, por exemplo, se eu decidir dividir o meu inteiro em 3 partes, eu não tenho um decimal exato. Pode fazer na sua calculadora. 1 dividido por 3. Você não vai encontrar um número decimal exato. Por isso que aqui está sendo claro. Eu posso representar o meu decimal em fração quando esse decimal for exato. Por exemplo, eu vou dividir o meu inteiro em 2 partes, 0,5. Eu vou dividir o meu inteiro em 5 partes, 0,2. Ou 1/5. Beleza? Sendo na forma fracionária, tá certo? Vamos lá. Aqui eu trouxe uma representação básica na imagem, onde eu tenho os valores a partir do meu material dourado. Não trouxe hoje, porque nas próximas aulas vou utilizá-lo. Então, trouxe outros elementos para a gente conversar sobre isso. Eu tenho o meu inteiro e tenho as minhas divisões aí, ó. 1/10, 1/100, centésimo, que tem tudo a ver com o nosso sistema monetário, porque nós falamos de centavos, então centavos, centésimos. 50 centavos não é centésimo não, mas 5 centavos é. Então, o nosso dinheiro, o nosso sistema monetário se chama centavos, por isso. Tranquilo? E aqui eu tenho um milésimo, né? Esse milésimo a gente utiliza muito com relação ao tempo. Corridas de carro, corridas no caso do atletismo, por exemplo, se usa. Por quê? Como são provas velozes, a gente precisa de outros, vamos dizer assim, a gente precisa do milésimo de segundo para definir de fato. Como o tempo, nesse caso, ele acontece de forma muito rápida, a velocidade é muito alta, então são esses milésimos que definem quem ganha ou quem vai ser o campeão no caso da prova. Normalmente, vamos falar dos centésimos, por causa do nosso centavo, certo? 5 centavos. Aqui eu tenho aquela reta básica, né? Aquela reta numérica básica. Peguei uma régua, vamos dizer que eu ampliei aquela parte entre o 0 e o 1 centímetro, né? Que você já sabe que cada centímetro ele é divididinho em 10 milímetros, certo? Então, eu peguei aqui, eu ampliei, mas aqui na mesa eu tenho um exemplo como esse aqui, onde eu posso obter várias representações. Aqui, por exemplo, metade ou 0,5, quando eu apresentei para vocês as minhas moedas. Como é que eu vou fazer? Eu prestando atenção aqui nas frações, eu tenho que dividir em quantas partes? Em 2. Então, dividi em 2, localizei metade. Ou, a gente já aprendeu também, 50 centavos. Cada metade dessa vale 0,5. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos continuar. Aqui eu tenho um exemplo, né, da régua. É como se eu tivesse pego esse trecho e ampliado. E aqui você consegue perceber que esse centímetro ele está divididinho aí em 10 partes. Sistema de numeração decimal. Agrupamento de 10 em 10. Tranquilo? Podemos continuar? Vamos embora. Eu tenho uma representação na minha régua daquele número anterior. Eu quero a metade. E você pode perceber na sua régua que sempre que tiver na metade do centímetro, a minha setinha e a minha linhazinha vai estar maior quando eu chego na metade do centímetro, que aí representa meio, metade, 0,5. Olha, eu quero a representação agora de 1/4. 1/4, professora, e a senhora botou 0,25, como é isso? Vou mostrar.
Eu tenho o meu inteiro, né? O meu inteiro é como se eu tivesse a minha moeda de R$1, certo? Mas agora eu vou precisar dividir esse real em 4 partes. 4 partes. Qual é a moeda que eu vou utilizar para eu conseguir encontrar o meu real com toda a quantidade, com todas as moedas iguais? Se eu botar 50, eu consigo. Aqui eu já tenho R$1, pô. Pode não. 50 centavos pode não. Não era para dividir em 4? Qual é a moeda? Já vou dizer, né? Olha, que coisa linda. Por que ali é 0,25? Meu Deus, professora, que coisa fácil. Eu não vou precisar dividir esse real em 4 partes? Em 4 partes. 0,25, ó. 25 mais 25, 50 centavos. 50 centavos mais 25, 75 centavos. 75 centavos mais 25, R$1. Completei o meu inteiro e encontrei o meu valor. Na imagem, dividi em 4 vezes, encontrei as minhas frações. Quero identificar quanto vale cada trecho. 1/4. Eu preciso dividir em 4 partes. Se eu dividir o meu real em 4 partes, eu tenho 4 moedas de 25 centavos. Então, cada quarto desse valerá 25 centavos. Tranquilo? Olha a representação. Do mesmo jeito que eu li para vocês na mesa. 0,25, 50 centavos, 75 centavos, R$1. Encontrei o meu inteiro. Presta atenção. A gente falou de números exatos e você sabe que quando a gente fala de fração, números decimais, essa divisão precisa acontecer de forma igual. Por isso que eu não troquei de moeda aqui. Valores iguais, valores exatos. A minha divisão, ela precisa acontecer de forma igual. Aquela velha história da pizza, lembra? Você não vai dar um pedaço menor para a sua visita. Você vai ter que dar um pedaço que seja igual ao seu. Assim acontece com os números racionais. Divisão em partes iguais. Aqui eu tenho uma representação clara. Eu tenho o meu inteiro que precisei dividir em 4 partes iguais. 4 partes iguais. 4 moedas de 25 centavos. Professora, a gente pode fazer de outro jeito isso? Claro que pode. Eu já trouxe outra representação. 1/5. Eu vou ter o meu real. Preste atenção, meu inteiro. Meu inteiro. Só que dessa vez eu vou dividir em 5 partes. 5 partes, professora? Eu tenho aqui, lembrando que se eu falo de números decimais, eu preciso ter o meu agrupamento de 10 em 10, certo? Vou ter o meu realzinho dividido em 10 partes. Aqui está me dizendo que eu vou dividir em quantas partes essa minha fita? Em 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai fazer a identificação, ó. 1/5, 2/5, 3/5. Olha, cada trechinho desse, cada parte dessa minha fita que foi dividida vai valer 1/5, certo? Tá. Mas eu quero em forma decimal. Eu vou dividir esse meu inteiro, esse meu real, nos 5 trechos que eu tenho aí. Como é que eu vou fazer? Preste atenção. A gente vai distribuir. Vou distribuir meu real inteiro, todo mundo com a mesma quantidade. Vamos dividir irmãmente aqui, ó.
quantos centavos eu tenho em cada trecho desse? Dividi o meu real inteiro nessas 5 partes. 20 centavos. Confere o gabarito. 20, 40, 60, 80, R$1. Eu tenho meu real ou não tenho? Onde cada 1/5 vale 20 centavos. 20, 40, 60, 80, R$1. Cheguei no meu inteiro. Tranquilo até aí? Olha, como é que eu dividiria isso em 5? Professora, foi assim mesmo que eu encontrei. É como se eu tivesse cortado aqui e distribuído esse meu real. Por isso que a gente precisa dos centavos. Aquelas moedinhas que a gente usa no mercadinho, aquele troco que a gente recebe, não é à toa. Elas fazem toda a diferença quando a gente vai trabalhar essa questão do sistema monetário. Porque nem tudo tem valor de inteiro. Existem produtos que valem menos de R$1, certo? Por isso que a gente utiliza as moedas, os centavos. Claro que quando eu estou me referindo às moedas, são aquelas abaixo de R$1, porque R$1 você já sabe que é um inteiro. Tranquilo até aí? Dividir em 5 partes esse real, 20 centavos cada parte dessa. No caso, 1/5 vale 20 centavos. Beleza? Vamos lá. E agora, professora, esse é o melhor de todos, né? Que a gente vê a representação clara do nosso sistema decimal. Eu também tenho aqui mais uma fita que representa dividir, ó, o meu inteiro. A minha fita está inteira. Dividir em 10 partes. E é o que eu vou fazendo. A fração não está me dizendo isso. O denominador é a quantidade total que eu vou dividir o meu inteiro. Nesse caso, a minha fita, ela será dividida em 10 partes. Professora, é isso mesmo? É, dividir em 10 partes. Se eu pegar esse real que já está dividido em moedas de 10 centavos e colocar em cada casinha dessa uma moedinha, eu vou dizer que 1/10 vale 10 centavos ou 0,1. Como? Preste atenção. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. Cada décimo vale 10 centavos. Aqui eu trouxe bem direitinho isso aqui, como se fosse uma reta numérica mesmo, onde essa parte maiorzinha, quando chega na metade do centímetro, 0,5, aquela moeda de 50 centavos. Tranquilo, quinto ano, muito fácil, olha que coisa linda. Eita, e aqui, como é que eu representaria o meu real? Muito fácil. A representação que eu tenho na mesa. 10 moedinhas de 10 centavos. Fácil? Posso ir embora? Eu já consigo fazer com que você entenda essa questão das representações. Você já consegue identificar essa representação? Eu espero que sim, senão eu trago outra aula, viu? Vamos praticar rapidinho aí, porque, né? Aquela conversa de sempre. Eu não vou conseguir ficar até meio-dia. Hoje eu estou conformada. Vou querer que você me ajude rapidinho para a gente ir embora. Que representação numérica encontraremos aqui nessa reta abaixo? Depois de tudo que eu conversei com você sobre isso, diz para mim que representação numérica eu encontro observando esta seta. Responde para mim. Primeiramente, essa parte aqui está dividida em quantas vezes? Eu dividi em quantas vezes aí? Eu praticamente dei spoiler, mas eu vou deixar você responder no chat para mim. E aí? Eu dividi em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Mas a minha setinha tá em que parte? Eu sei que cada uma é um décimo. 8 décimos será 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos. E se eu quisesse em centavos? 0,8. Vou aproveitar, já agradecer a professora Abigail Viana. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, professora. Eles estavam tentando responder, que está com um probleminha aqui no aplicativo, a gente já pede desculpas, tá? Tá todo mundo correndo aqui para resolver. Ficou aqui a sugestão deles assistirem mais tarde no YouTube, porque eles assistiram partido. Então assistam a aula completinha, tá certo? Obrigada àqueles que ficaram aqui até o final persistindo, mas eles estavam participando aqui bem ativamente. Sim, eles são sempre participativos. Né? Mas está sendo resolvido, tá, gente? É isso aí. Pessoal, observa essa imagem, já vê lá no YouTube, responde para mim que representação numérica encontraremos abaixo. Preste atenção quantas vezes eu dividi na seta e responde lá no YouTube que representação é essa. Por hoje, a minha aula, a nossa aula chegou ao fim, mas eu espero contar com você numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.